Glória a Deus. É tão bom nós estarmos na presença do nosso Deus, não é verdade? Maravilhoso, né? É bom termos a sensibilidade de sentirmos Deus em nossas vidas, Deus no ambiente em que a gente se encontra. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Apesar de ser maravilhoso, apesar de ser tremendo, querido, nós estarmos sensíveis a isso, pasme. O que acontece, querido, pasme, o que acontece é que, infelizmente, muitos não têm essa sensibilidade. E você pode começar me perguntando, mas por que, pastor, que pessoas não vão ter sensibilidade a uma presença tão maravilhosa dessa? A uma presença que é, para nós assim, incontrolável. É difícil de nós, não é verdade? Não conseguirmos nos quebrantar diante da presença de Deus. O quão difícil é nós conseguirmos, muitas vezes, ficar de pé diante da presença dEle. Amém, queridos? Mas, infelizmente, por causa do que entrou no início da criação, logo após a criação, por causa do pecado, o homem se desconectou de Deus. E o que começou a acontecer foi o seguinte: o que começou a acontecer foi que o homem começou, por estar desconectado, começou a ficar insensível às coisas de Deus. Vocês conseguem entender? Amém, queridos? Então, amados, o título da mensagem de hoje, vocês podem acompanhar, é Coração Insensível. O versículo base dessa mensagem se encontra em Hebreus 3, o versículo 13, a parte C do versículo, que diz assim: a fim de que nenhum de vocês se deixe enganar pelo pecado, nem endureça o seu coração. Amém? Vou pedir para que a igreja repita esse versículo. Vamos lá, querido? 1, 2, 3 e... a fim de que nenhum de vocês se deixe enganar pelo pecado, nem endureça o seu coração. Amado, como eu comecei citando no princípio de tudo, o que acontece é que após o homem ter pecado, após o pecado ter entrado na humanidade, o que aconteceu foi que o homem se desconectou de Deus. E uma das coisas, amado, que essa desconexão, que o afastamento de Deus nos traz, é justamente a insensibilidade espiritual. Enganado pelo pecado, querido, o coração começa a ficar duro. O coração começa a endurecer. A pessoa começa a não compreender mais o que a palavra de Deus diz. Mais ainda, a palavra de Deus fala, ele não sente absolutamente nada. Muitos estão ao redor, sentindo a presença de Deus, que vem muitas vezes como um vento impetuoso, vem muitas vezes uma coluna de fogo, vem muitas vezes, querido, como uma brisa. Mas como meu coração está insensível, como meu coração está empedrado, eu não estou sensível a essas coisas. Vocês estão conseguindo entender, amados? Amém? Glória a Deus, vocês estão comigo? Amém? Glória a Deus. Amado, preste atenção. Essa palavra endurecimento, no grego, para que vocês entendam, essa palavra é escleruno. Repita essa palavra. Rapaz, você é um povo poliglota, rapaz, que fala grego, fala hebraico, inglês, português. Oh, glória, aleluia. E, amado, escleruno, na verdade, dá a ideia de um coração, querido, que cria calos, perdendo o poder da compreensão. Presta atenção aqui, olha o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz o seguinte, amado. A palavra de Deus diz que o diabo, na verdade, o que ele faz, ele endurece o coração das pessoas. O diabo, na verdade, ele endurece. Ele não permite que as pessoas entendam o que está sendo falado. Ele cria esse bloqueio. Você está conseguindo entender, querido? Então presta atenção.
Porque quando eu olho para isso aqui, para essa palavra no grego, que dá a ideia de que criou calo no coração, eu me lembro que, assim, eu toco violão, sabe? E o que acontece é que, com o tempo, na ponta dos dedos, começa a criar calo. Eu não sei se você sabia disso. Amém. Não é verdade? O povo que toca violão, que está aprendendo, o povo que está aí se esforçando, o povo sabe disso. Começa a criar umas bolhazinhas. Quem canta também, não é verdade? Olha aí, viu? Se não tomar cuidado, cria calo na corda vocal. Aí é complicado, né? As cordas vocais. Então olha só, querido, cria calo. Como cria calo na ponta do dedo, o que acontece é que começa a ficar um pouco, a ponta do seu dedo fica um pouco insensível. Não é tudo que toca aqui e você percebe. Eu já fiz um teste, sabia? Eu peguei uma agulha, aí procurei uma outra parte do meu dedo e fui tentar colocar assim a pontinha da agulha. Espetou e doeu, viu, querido? Aí eu vi onde está o calo. Aí eu peguei a agulha e encostei. Nada. Eu empurrei um pouquinho. Nada. Falei, opa. O que acontece, querido, é que o pecado com a humanidade, o que fez foi assim. O ser humano começou a olhar o pecado e começou a se acostumar. Começou a criar calo nos seres humanos, e hoje o que a gente vê no mundo é normal. Você vê que você fala de assaltos, roubos, você fala de assassinatos, você não vê mais espanto no rosto das pessoas. Você sabia disso, querido? Morreu fulano de... mas também, né? Mas um jovem se suicidou em Londres. Já de se esperar, né? Os jovens aqui estão fazendo isso. O povo está se acomodando, querido. O povo vai ficando calejado. Coração, quando a Bíblia fala de coração, preste bem atenção que nem é coração, querido, no sentido do órgão não, viu, amado? Coração, na verdade, quando a Bíblia fala de coração, ela está falando da mente. Se você for ver a tradução, se você for transliterar, o que acontece, amado, é que quando a Bíblia fala de coração, ela está falando de algo onde procede toda a fonte de vida, onde procede, querido, todo o pensamento, os planos, você está entendendo? Então, na verdade, ela está falando de uma parte da nossa mente, da nossa alma. O salmista dizia assim: guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Já viu alguém guardar a palavra no coração? A pessoa guarda na mente, querido. Você está conseguindo entender, igreja? Amém? Então, amado, presta bem atenção. A palavra ensina que essa condição, no caso de endurecimento, viu, amado? Ela pode ser piorada ou curada, dependendo da ação que tomamos. Portanto, amado, hoje nós vamos aprender algo. E se durante a mensagem Deus tocar o seu coração, que eu creio que vai tocar, o que acontece é que Deus hoje vai te dar a oportunidade de você sair desse posicionamento em que você se encontra. E você agora começar a ter ações, atitudes diferentes para que você possa mudar isso na sua vida. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. E você pode perguntar, eu sei que eu já estava falando anteriormente, né? Mas você pode perguntar, pastor, na verdade, como é que o nosso coração se torna insensível? O que acontece é o que eu já estava falando, mas vou tentar explicar um pouco melhor. Muitas vezes a gente fica exposto ao que está acontecendo no mundo, e essa exposição repetida a situações que deveriam causar em nós um repúdio, que deveriam causar em nós uma certa repulsa, o que acontece é que ela cauteriza a nossa mente e a gente começa a ficar completamente insensível. Como assim, pastor? Me dá um exemplo que eu não entendi. Certo dia, há uns anos atrás, eu estava vendo uma reportagem de um turista que tirou uma foto no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana. Olha, que legal, não é verdade? Pronto. Só que na foto teve algo que me chamou a atenção e me impactou.
Os turistas eram um casal, estavam abraçados, olhando para a câmera, sorrindo. E atrás tinha um cadáver, coberto com plástico preto. Querido, as coisas se tornaram normais. Como eu estava falando anteriormente, volto a repetir, assassinatos, roubos, isso tudo começou a ficar normal. Mas o mundo é assim, não deveria ser. Porque no princípio não era assim, meu amado. Isso não estava no plano de Deus. E pasme, a gente está falando dessas coisas aqui, dá até para pensar assim que são coisas simplesmente externas, coisas simplesmente do mundo. Dentro da igreja tem pessoas vivendo, querido, com um coração completamente insensível. Saem do culto dizendo aleluia, glória a Deus, mas não tem presença de Deus, não está sensível a nada. E você durante a mensagem vai perceber o porquê, amém, querido? Para que a gente entenda, querido, nessa vida tem coisas que vão cauterizando a nossa mente, que vão nos conduzindo para que a gente a cada dia mais esteja mais e mais cauterizado com o nosso coração. E aí a gente começa a buscar em coisas a cura disso. Para tentar mudar esse quadro, eu começo a buscar em coisas. E aí, querido, eu começo a fugir dos meus problemas através, muitas vezes, de uso de entorpecentes ou drogas, legais ou ilegais. Você vê muita gente, querido, que para dormir toma remédio, um remédio para dormir e um remédio para acordar. Querido, ou seja, ele vai deitar para dormir, ele não consegue por causa dos problemas, ele toma um remédio. Aquele remédio apaga ele. No dia seguinte ele está meio molengão, você está entendendo? E aí ele acorda, apesar de ainda estar molenga por causa do remédio, ele acorda e viu que os problemas continuam. E aí ele toma outro remédio para poder acordar. Você está conseguindo entender como é que é o negócio, querido? E fica nesse ciclo vicioso. Pessoas, querido, que buscam um momento de felicidade, muitas vezes nas drogas, seja na maconha, seja na cocaína, seja, querido, num cigarro, não porque é cool. Que cool, querido? Presta atenção. Um dia eu confrontei um amado, querido, que ele puxou um cigarro, eu olhei na frente do cigarro dele, vem escrito, né, fumar mata. Eu falei assim, o que está escrito na frente do seu cigarro? Ele falou, fumar mata. Eu falei, mesmo assim você vai fumar? Não, mas isso aqui eu falei, eu vou fazer um trato com você, você aceita? Ele falou, depende. Eu falei assim, faz o seguinte, sabe o dinheiro que você está dando aí Você faz o seguinte, querido, você economiza o seu dinheiro, certo? Você não precisa pagar nada, eu lhe dou um copo com veneno, você tomaria? Ele falou, claro que não. Eu falei, você está fazendo a mesma coisa, meu amado. Você está conseguindo entender, querido? A pessoa sabe que está morrendo, mas não para. Pessoas para tem pessoas, e eu falo isso, querido, de mim próprio, porque eu era assim e Deus me libertou, glória a Deus, amém, querido? Amém. Mas o que acontecia é que eu era alcoólatra, meu amado. E festa para mim, sem bebida alcoólica, não era festa. Porque não tinha motivo de alegria. Motivo de alegria eu tinha que estar cheio de cachaça. Meu amado, a alegria não está nisso, querido. Amém. Porque ele toma bebida alcoólica, fica bêbado, faz um montão de besteira que muitas vezes no dia seguinte não lembra. Acho que é por isso que ele bebe. Que ele tem uma desculpa, né? Que ele bebeu, ele pode pagar mico, não é verdade? Eu creio que deve ser mais ou menos isso. Mas o que acontece, querido, é que quando ele acorda no dia seguinte, ele tem dois problemas. Aquele problema que ele tinha anteriormente, ele continua tendo. Esse cara piorou. E outro, querido, ele acordou com a ressaca, ainda vai ter que gastar dinheiro comprando remédio por causa da ressaca. Você está conseguindo entender, querido? Outra coisa, querido, é através da mídia, filmes, jogos, brinquedos. Quantos aí, querido, para tentar ter um motivo de alegria, vivem como num filme? Vivem como num filme, como se fosse um artista de Hollywood.
Aí começa a causar frustração, porque não tem condição financeira de suportar o que aquele artista ou aquela atriz suporta, querido. E aí frustração. Filmes, querido. Filmes, brinquedos, jogos. Eu não sei se você sabe disso, meu amado, mas se você, já falei isso várias vezes no GES, já falei aqui no culto, volto a dizer, se você é uma pessoa, querido, que você fica na frente do videogame, na frente do computador, jogando direto, dia e noite, meu amado, isso está errado na tua vida. Você está ficando com o coração completamente cauterizado, sua mente, querido, completamente bloqueada para as coisas de Deus. Tem pessoas que falam, não, mas jogo me dá um certo knowledge, né? Como é que seria isso? Um certo conhecimento, né? Um certo uau. Com as coisas de Deus, não. Com as coisas de Deus, querido, você não consegue pegar nada daí do jogo. Absolutamente nada. Sabe por quê? Se o diabo se levantar contra você, não tem nada no jogo que você possa usar contra o diabo. Se o diabo se levantar contra a tua vida, contra a tua casa, não tem nada nos filmes que você possa usar contra ele. Você está conseguindo entender, querido? E o que é pior, eu começo a me mover por todas essas coisas, me entorpecer, sendo cheio de filmes, jogos e essas coisas. E aí, amado, quando um amado meu, quando um pastor, quando um discipulador, até mesmo um irmão meu em Cristo, se aproxima de mim, querido, para me exortar, para me amar, para me ajudar, eu rejeito a exortação. Você está vendo como é que uma pessoa vai cauterizando o coração? Ele está sempre buscando refúgio em drogas, em entorpecimentos, seja qual for o tipo. Está buscando ter uma vida que não é para ele, buscando nos filmes, buscando nos jogos. E o que acontece é quando o irmãozinho levanta aquilo, com a palavra de Deus, ele rejeita na hora. Porque como a mente dele está cauterizada, ele não consegue receber exortação. Não consegue. Ele acha desculpa para tudo. O irmão veio exortar, mas você acabou de se converter, querido, está querendo me exortar? Eu agora sou líder. Quem é você agora para me exortar? Meu amado, ele é seu irmão em Cristo. Não, que agora eu sou pastor. Quem é você? Pastor não desce a nível de ovelha. Então que vai embora. Porque você não consegue pastorear a ovelha do alto monte e ela lá embaixo, querido. Você tem que estar no meio das ovelhas. Você tem que estar cheirando a ovelha, querido. Senão você não consegue pastorear. Então, amado, presta atenção. Porque título não quer dizer nada. Tempo de igreja, querido, não quer dizer nada. O que quer dizer é o quão sensível eu estou à voz do Espírito. Você consegue entender, querido? Amém? E quando eu começo a entrar nesse caminho, querido, um coração insensível, eu começo a ter uns sintomas, que agora eu vou precisar da sua atenção, para que você já vá entrando em oração aí, querido, pedindo para que o Espírito Santo comece a lhe sondar, e ver se há alguma coisa, em alguma dessas áreas, amado, que tem tocado a tua vida, porque se tem que sair hoje. Amém, querido? Glória a Deus. Primeira coisa, querido, é que uma pessoa insensível, ela começa a ter insensibilidade diante das maravilhas de Deus. É a primeira coisa, ele olha ao redor dele, querido, e ele não consegue ver nada de bom. Olha o que diz o salmista, querido, no Salmo 53, o versículo 1, a parte A, diz o nécio no seu coração, não há Deus. Quantos aí dizem isso, querido? Não há Deus. Como é que pode existir Deus? Como é que pode uma coisa dessa? Porque se Deus existisse, o mundo não estaria assim. O mundo está do jeito que está por causa do mundo, não é por causa de Deus, querido. Não tem nada a ver com Deus não, meu amado. Não tem nada a ver com Deus. Escutei muitos, querido, perguntarem no dia, naquele acidente que aconteceu das Torres Gêmeas, no dia 11 de setembro de 2001. Cadê Deus? Tem que perguntar para a nação, onde é que a nação colocou Deus? Fora do país. Então Deus não tem nada a ver com isso, querido. Você vive aqui em Londres, em UK, amém, querido? Amém. Você sabia que esse país mandou missionários e mais missionários
que saíram daqui para pregar para o mundo. Você sabia disso? Olha para esse país agora, querido. Completamente ateu. Não crê em nada. Absolutamente nada. Aí os ateus, ou as pessoas que ficam ali em cima do muro, ficam naquela coisa. Realmente, cadê Deus agora? Se tivesse Deus, não existia. Que não existia, querido. Olha lá no passado, onde é que a nação colocou Deus. Volta aonde caiu, se arrepende e coloca Deus no lugar certo, no centro da nação, governando o povo. E aí vocês vão ver o que é a ação de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Olha o que diz o salmista, querido, no Salmo 19, versículo 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Você quer ver, querido? Se você não estiver vendo, se você não estiver conseguindo ver, quando você sair daqui, sair da tua casa para ir trabalhar, olha para o céu, meu amado. Você acha que o céu é a obra do acaso? Você acha que as árvores que tem plantadas são coisas do acaso? Presta atenção, querido. Você acha que você é obra do acaso, querido? Tem pessoas falando que o ser humano veio do macaco. Que macaco, querido? Pelo amor de Deus. Para com isso. Você foi feito e desenhado pelo Senhor, querido. A palavra diz que antes que você tivesse forma ainda, no ventre da sua mãe, Ele já tinha escrito todos os teus dias. Olha que bênção. Deus já tinha programado tudo. Foi Ele que disse de quem você ia nascer, como você ia nascer, a que hora você ia nascer. Pode ser que na caminhada aí houve desvios. E Deus tenha tentado se aproximar de você, da tua família, mas não conseguiu. Mas Deus está querendo se aproximar da tua vida hoje. Amém, querido? Você não é obra do acaso. Fala para o irmão do lado ali, ele fala assim: você não é obra do acaso. Fala assim: você é pedra, você é pérola. Diga para ele: você é pérola. Diga para ele: você é um tesouro lapidado pelo Senhor. Diga a ele: lapidado. Aleluia, glória a Deus. Mas o coração insensível, amado, ele não consegue ver nada disso não, viu? O coração insensível, ele não vê nada disso. Ele olha para o céu, sabe o que ele vê? Nuvem negra. Jesus, quando ele entra no cenário em forma de homem, ele olha para os religiosos da época, sabe? Aqueles que tinham um coração duro, um coração já cauterizado, que não tinham mais o coração com a sensibilidade para as coisas de Deus. Jesus olha para eles e fala assim: querido, vocês olham para o céu e vocês conseguem dizer se vai vir chuva ou se não vai. Olha só, eu sou um homem sábio, eu consigo saber quando vai chover e quando não vai. Mas não tem sabedoria, não consegue ver a obra de Deus na tua vida. Não consegue ver o mover de Deus nesse mundo. Não consegue ver nada do que Deus faz, querido. Você está conseguindo entender, igreja? Amém? Então presta atenção, porque o povo de Israel passou por isso, querido. Israel, meu amado, presta atenção. 400 anos escravizado. Preste bem atenção nisso. Deus tira eles com o braço forte. Eles atravessam um mar a pé enxuto. Não molharam os pés, querido, de maneira nenhuma. Sabe o que isso diz ao coração do povo de Israel? Nada. Passaram a pé enxuto. A palavra diz que do outro lado, querido, eles começaram a entoar cânticos de louvor, começaram a cantar. Eu não sei se você sabe, quando você começa a cantar, depois de um tempo dá sede. Você sabia disso? É, querido. Aí o pessoal começou a ficar murcho e começou a reclamar porque não tinha água. Aí Deus bota um poço no deserto. Já viu isso, querido? Poço no deserto. Esse é o nosso Deus. Sabe o que o povo faz? Reclama, diz que a água está ruim. Então, querido, presta atenção. Quem não tem sensibilidade espiritual, quem tem um coração insensível, querido, o que acontece é que ele não consegue ver o que Deus faz. Nunca está bom.
tem sempre alguma coisa para reclamar. Vivia no Brasil. Tá ruim no Brasil, vou embora. Aí chega aqui, aí tá ruim aqui. Por quê? Porque é frio e não tem trabalho. Aí Deus proveu o aquecimento. Aí proveu o trabalho. Aí o trabalho não é bom. E o que me deram de segunda mão. Não compraram nem novo para me dar. Tem sempre uma reclamação, querido. Não consegue ver a mão de Deus. Não consegue ver o que Deus faz. Você está entendendo, igreja? Amém, querido? Israel, querido, é sustentado 40 anos no deserto. Sabe o que isso quis dizer para Israel? Nada, querido. Absolutamente nada. A geração que veio depois, a geração que nasceu no deserto, a geração que saiu do Egito e entrou no deserto, aquela toda morreu no deserto. Só que ali no deserto, querido, surgiu uma nova geração. Pessoas nasceram ali. A geração que entrou em Canaã foi uma geração que nasceu no deserto. Quando eles nasceram, já tinha maná caindo do céu, já tinha nuvem cobrindo eles e já tinha coluna de fogo. Se acostumaram, era normal. Você está conseguindo entender, querido? Você tem o pão de cada dia. E o que acontece? Reclama. Você tem um teto sobre a tua cabeça. Reclama. Aí, querido, reclama da coluna de fogo. Só que se esquece, porque a coluna de fogo, quem leva para dentro da tua casa é você, querido. A coluna de fogo é a presença de Deus. Mas a pessoa que tem um coração insensível fala assim: o problema é a igreja que eu estou. O problema é o pastor. Ele deu uma palavra de algo que eu tenho que mudar no meu caráter. Eu não vejo isso como de Deus, não. É isso, querido. Você está conseguindo? Está conseguindo entender, igreja? Amém? Glória a Deus. A outra coisa, amado, é que começa a ter insensibilidade diante do amor de Deus. Ele não consegue ver. Quando fala do amor de Deus, amado, o coração não se quebranta. Ele não consegue ver que o que Jesus fez, querido, que o que Jesus fez por cada um de nós, ainda, querido, que Deus não nos abençoasse nunca mais, nós já teríamos motivo de sobra para louvar, engrandecer e agradecer o Senhor pelo que Ele fez na cruz, querido. O insensível, ele não consegue ver isso. Olha o que diz João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Romanos 5,8: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Querido, nós ainda éramos pecadores, completamente imprestáveis ao propósito de Deus. O Espírito Santo fala, amado, por meio de João aqui, fala por meio de Paulo, e nos diz que por amor Jesus enfrentou a cruz, sofreu, querido, as terríveis e duras realidades do Calvário, bebeu do cálice do sofrimento, querido, por mim e por você. O coração insensível, amado, ele não percebe os espinhos, querido, que entraram na fonte de Jesus, os pregos nas suas mãos, não dizem nada para o coração insensível, querido. Não se dá conta do alto preço que Jesus pagou. Sabe o que Jesus fez para morrer naquela cruz, querido? Absolutamente nada. Nada. Mas nós é que merecíamos estar naquela cruz. Ele morreu no nosso lugar. O coração insensível, ele não consegue ver isso. O coração insensível, ele não vê como agora ele tem que oferecer o corpo dele como um sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O coração insensato não consegue. O coração frio, o coração endurecido não consegue ver isso, porque está insensível, querido. Está insensível. Nada da história de Jesus, querido, lhe toca. Nada lhe impressiona. E só por uma simples razão: o coração está insensível. Não é para me responder, mas quando fala da morte de Jesus, querido, quando você lê, quando é ministrado sobre isso, o que isso causa dentro de você, meu irmão? Se não causar nada, está errado.
Se não causar nada, está errado, querido. Deus está querendo que você tenha mais sensibilidade no coração. A outra coisa, querido, que alcança, é que como o meu coração já está insensível, querido, até o amor, eu também começo a me tornar insensível diante da gravidade do pecado. E o que acontece é que uma característica da nossa geração, amado, é a indiferença para com o pecado. Como se tornou normal. Ah, pastor, mas o mundo já não é maligno. Eu estou falando de pessoas dentro da igreja que não eram para estar fazendo isso, querido. Eu estou falando do corpo de Cristo, que não deveria se conformar com essas coisas, mas se conforma e vive dessa maneira, meu amor. Se conformando do pecado. Nada pode ser pior, querido, para uma sociedade do que isso. Começa a zombar, a fazer chacota. Tem cristão falando, vivendo uma vida, querido, pecaminosa, vivendo uma vida em pecado e zombando do pecado, meu amado. Quer ver biblicamente o que isso acontece? Na época, querido, de Noé, zombava-se do pecado. Você tem ideia do que aconteceu? Dilúvio, querido. Toda uma nação, querido, a face da terra inteira morreu. Por quê? Zombavam do pecado. Zombavam, querido, como se não fosse nada, como se pecar não fosse absolutamente nada, como se não tivesse problema pecar. Você está entendendo, amado? Zombava-se do pecado também, sabe aonde? Sodoma e Gomorra. Você sabe o que aconteceu com essas cidades? Foram varridas completamente do mapa, querido. Presta atenção, igreja. A palavra diz, querido, quanto ao povo de Israel, na época, zombava-se do pecado, querido, nos reinos do norte e do sul. Sabe qual foi o resultado? O reino do norte, querido, foi levado cativo para a Síria, e o do sul levado cativo para a Babilônia. Se tornaram escravos. Tem pessoas dentro da igreja, querido, que continuam como escravos do pecado. Continuam vivendo uma vida, querido, em pecado. Presta atenção. Sabem que é errado, mas continuam a fazer. Sabe que não é para fazer, mas faz. Por quê? Está zombando do pecado, querido. Não tem nada demais. É só um pecadinho. Cuidado, querido, com isso. Cuidado com isso, igreja. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Hoje em dia, querido, isso não mudou. Continua. As pessoas continuam zombando do pecado. Achar que pecado não tem nada demais. Continuam zombando. Se você fala do pecado, querido, as pessoas começam a rir da tua cara. Seja com os do lado de fora, seja com alguns, com muitos dentro da igreja. Você fala de mudar de caráter, de ter o caráter de Jesus Cristo, querido. As pessoas dão gargalhada de você e começam a falar, sabe o quê? Começam a falar, querido, que você é fanático. Deixa eu falar uma coisa para você. Seja fanático e desesperado por Jesus, querido. Vocês estão diante de um homem aqui, meu amado, que é fanático por Jesus Cristo. E eu quero a cada dia ser mais e mais. Quisera eu, querido, quisera eu ser conhecido mais e mais como fanático por Jesus. Glória a Deus por isso. Só que tem pessoas que são fanáticos por goró. Já escutou falar de goró? É, querido. Dá um copinho ou outro, não tem nada demais. É, querido. Uma corrente ou outra também no teu pé não tem nada demais, não é verdade? Isso. Aí fica igual um manco andando. É. Não, um cigarrinho só um cigarrinho. Vai, querido. Mete o pé na jaca, meu amado. Tu vai ver o fruto que você vai colher disso aí. Presta atenção, amado. O que o homem plantar, ele vai colher. O que o homem planta, ele colhe. Se tem alguém ao teu redor, querido, falando que você é fanático, não fale em alto bom tom, não. Grite diante dessa pessoa, fala assim: eu sou fanático por Jesus mesmo e acabou. Eu sou fanático por Jesus. Você está conseguindo entender, igreja?
Amém, querido? Preste bem atenção. Você liga a televisão, querido, a televisão ironiza com essas coisas. Fazem piadas, os intelectuais, querido, começam a fazer chacota. Sabe qual é o resultado? Você quer ver o resultado, querido? Amém. Basta você abrir os principais jornais. Estão aí para denunciar a loucura desse ato. De ficar zombando do pecado. De achar que pecar não tem nada demais. Pecar, querido, te afasta de Deus, te deixa insensível e te leva em direção à morte eterna, querido. Presta atenção, igreja. Deus veio para te dar vida e vida em abundância. E a igreja do Senhor Jesus aqui na terra, querido, está perdendo tempo com pecado. Deus tem um banquete para colocar na nossa frente. E tem milhares, querido, de cristãos aí que estão comendo migalha do chão. Misericórdia. Quando não, querido, estão comendo comida podre, entregada por Satanás. E estão achando bom. Isso é o que é o pior, querido. Isso é que é o pior. O salário do pecado, querido, é a morte. Crescemos, amado, numa cultura em que somos condicionados, sabe, querido, a crer que sempre há uma forma de contornar as situações mais rígidas. Sabe, querido, aquela coisa de jeitinho. Você sabe como é que um coração vai endurecendo, meu amado? Eu vou lhe explicar. Já expliquei isso algumas vezes, presta atenção. Você sabe como é que um elefante ele aprende a dançar? Um elefante, querido, ele aprende a dançar o seguinte: durante muito tempo, colocam, querido, uma chapa embaixo da patinha dele, botam uma música e começam a esquentar pouco a pouco a chapa. Com o tempo, aquela chapa começa a esquentar e vai queimando a patinha dele. E ele começa a levantar uma, levantar outra, levantar uma, levantar outra. E a musiquinha está tocando. E a musiquinha está tocando. E vai sendo feito isso. Vai sendo feito isso. Meses, anos. E o que acontece, querido, é quando ele entra no picadeiro, na hora do show, quando ele já está grande, adulto, presta atenção, a pessoa, o dono dele bota ele lá no meio, toca a música, ele escuta a música, querido, e começa a dançar, mas não tem chapa nenhuma embaixo da pata dele. Não entendi, pastor, me explica melhor. Presta atenção, o diabo tem tocado musiquinha, querido, e muitas vezes pessoas de dentro da igreja têm dançado conforme a música dele. Ele toca uma musiquinha, querido, do divórcio, e você se divorcia da tua esposa. Ele toca a musiquinha da pornografia, e lá vai você para a internet, querido. Lá vai você olhar a mulher no meio da rua. Não tem nada demais. Para de conversa fiada, rapaz. Que não tem nada demais. Que coisa é essa? Isso aí é sendo ludibriado pelo pecado. Você está conseguindo entender, querido? Amém, igreja? Cuidado com essas musiquinhas. Cuidado com essas musiquinhas, querido. Toca uma musiquinha, lá vai o camarada beber. Toca a musiquinha, lá vai ele sendo condicionado por Satanás. E acha que porque está vindo de vez em quando a igreja, acha que está salvo. Não está não, viu, querido? E está completamente insensível à palavra de Deus. Está completamente insensível às coisas de Deus. Zomba-se, querido, do pecado no mundo. O resultado está aí. A gente consegue ver divórcios, desvios sexuais. É homem com homem, mulher com mulher, ser humano com animal. É pessoas, até homem com mulher, querido, mas são casados e estão entrando em traição. Desvios, querido, sexuais, guerras, abusos, mentira, roubo, assassinato em massa, querido. Nesse país você sabe a quantidade de jovens que cometem suicídio? Sabe o que a nação faz? Nada. Pior, sabe o que a igreja faz? Nada. Presta atenção, querido. A igreja do Senhor Jesus não podia se conformar com isso. Deveria chorar por causa dessas coisas. Chorar diante de Deus e não aceitar isso. E atrás desses jovens, desses adolescentes que estão se perdendo, querido. Você está conseguindo entender, meu amado? Presta atenção, todos aqui são pais que eu posso ver. Alguns ainda são crianças, outros são adolescentes. Os adolescentes, querido, nós temos grudado, nós temos ministrado, nós temos falado e temos procurado acompanhar bem de perto.
mas um dia o seu filho vai ser adolescente. Toma cuidado, querido. Toma cuidado. Toma cuidado com isso, amado. Não zombe do pecado. Não zombe do pecado. Às vezes tem filho homem, aí vem com aquela história, aquela coisinha de que tem suas cabras que se cuidam, que o meu cabrito está solto. Cuidado com isso que você está ministrando. Você está ministrando e está abrindo a porta para o diabo arrebentar com a vida do teu filho, querido. Amanhã depois está o teu filho com uma doença, pegando uma AIDS, alguma coisa, você quer botar a mão na cabeça. O culpado é você! Amém, glória a Deus! Dá salva de palmas ao Senhor, querido. A palavra de Deus, querido, diz categoricamente. Presta atenção, Gálatas 6,7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Tudo que você fizer, querido, seja bom ou seja ruim, vai voltar para você. Agora cuidado com o que você está fazendo. Cuidado com o que você está plantando. Porque o que você plantar, você vai colher, meu. Cuidado com isso, igreja. Cuidado. Não se conforme com o pecado. Não se conforme, não aceite isso na sua vida. Não aceite isso na sua casa. Não aceite isso na sua família. Se levante como um atalaia do Senhor aí dentro, querido. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A insensibilidade, querido. A pessoa insensível começa logo em seguida a ter insensibilidade. Se não tem sensibilidade com a sua própria vida, porque ele está entregue ao pecado, o próximo passo é moleza. Não é verdade? Que está insensível diante da necessidade de outrem. Ou seja, a vida é dele. Quem sabe é com ele mesmo. Presta atenção, meu irmão. A palavra de Deus diz que se você vê um irmão pecar e esse irmão venha morrer, você não o exorta, esse irmão venha morrer, o sangue dele vai ser cobrado de você. O sangue dele vai ser cobrado de mim. Eu não tenho mais esse direito de me calar, querido. Você quer saber? Eu trouxe algo para a minha vida, eu quero compartilhar com vocês. Você sabe o que eu trouxe para a minha vida? Depois que eu entrei para Cristo? Aquelas coisas que a gente acha que a gente tem direito, sabe? Não, eu tenho direito de repente falar. Você tem direito ao que a palavra diz, acabou. Amém? Com essas coisas de fora, eu trouxe algo para a minha vida. Eu quero compartilhar com vocês. Se Deus tocar o coração de vocês, traga para a vida de vocês também. Eu tenho direito de não ter direito. Eu tenho direito a 2 direitos, viu? O primeiro é direito de não ter direito. E o segundo é o direito de não reclamar pelo direito que eu não tenho. Você tem direito, querido, de ter uma vida santa diante de Deus. Você tem direito de ter uma vida mais do que vencedora. Mas tudo depende do seu caminhar. Todos os direitos que você tem na palavra de Deus, está aqui, é verdade, acontece na minha vida, acontece na vida de muitos aqui dentro, que eu tenho presenciado. Mas presta atenção, por que não acontece na vida de outros? A árvore você conhece pelo fruto. Você conhece a árvore pelo fruto. Você está conseguindo entender, querido? Se você não tem uma vida de santidade, de obediência diante de Deus, querido, você não vai ter direito a essas coisas que supostamente você teria direito, que já estão provisionadas em Cristo Jesus para você, você não vai conseguir alcançar. Você está entendendo, querido? E Deus não tem uma vida miserável para você não, meu. Deus tem uma vida mais do que vencedora. Deus tem uma vida que Ele quer te colocar por cabeça e não por cauda. Ele quer, querido, que o teu nome seja conhecido em todas as nações como um servo do Deus Altíssimo. É isso que Deus tem para você, igreja? Amém, querido? Insensibilidade é necessidade de outra, querido. Tiago 2, versículo 15 e 16 diz assim: se um irmão ou uma irmã estiverem carecido de roupa e necessitado de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe der o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? O que acontece, querido, é que às vezes diante da necessidade do próximo, e às vezes eu tenho condições de ajudá-lo, de dividir um pouco que eu tenho com esse irmão, com essa irmã. Um coração insensível, ele não olha para isso. Um coração insensível, ele pensa assim, ó, esse irmão deve ter pecado. É óbvio, amado, que tudo tem um parâmetro, viu? Tudo tem um parâmetro. A pessoa chegar para você necessitada,
perdeu um trabalho, não é verdade? Teve algum problema realmente, algo aconteceu, alguma urgência. Isso acontece, são coisas da vida, não é verdade? Amém, queridos? Amém. Mas tem coisas, amado, que acontecem que a pessoa mesmo provoca. Sabe como é que é? Eu pego meu dinheiro, gasto como eu quero e bem entendo, e agora eu vou buscar os irmãos. Isso não é de Deus. Já digo para você que isso não é de Deus. Já digo para você que isso não tem nada a ver com coração sensível. Não tem nada a ver. Viu, meu amado? Não tem nada a ver. E aí, querido, como o coração desse amado está insensível para fazer isso, o que acontece é quando ele for exortado, ele não vai escutar a exortação. Você está conseguindo entender, querido? Amém? Glória a Deus, querido. E olha só, querido, por que quando eu faço algo para um amado, quando eu o exorto, quando eu estendo a minha mão para ele, por que a palavra diz que eu tenho que fazer isso? Olha o que diz Mateus 25, o versículo 42, olha o que Jesus fala: porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Versículo 45, então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim deixaste de fazer. Quando eu não faço, querido, para o irmão, eu estou deixando de fazer para o Senhor. Você está conseguindo entender, igreja? Amém, queridos? A outra coisa, amado, que a insensibilidade traz, eu começo a ser insensível diante da palavra de Deus. A palavra de Deus para mim não quer dizer nada. Entendeu? Não quer dizer nada. Ou seja, ele dá importância a tudo que passa. Ele dá importância a casa, a dinheiro, a ficar rico, a carros, a viagens. Ele dá importância a isso tudo. Mas a palavra diz que isso tudo vai passar. Qual é a única coisa que vai permanecer para sempre? A palavra de Deus. Isso ele não olha com uma certa importância. Ele acha que não é tão importante assim. Porque o insensível diante da palavra de Deus, ele fica assim, querido. Ele começa a ver que não é tão importante. A Bíblia não passa de mais um livro, sabe? Que é vendido aí no mercado editorial. Tem alguns que querem mostrar algo, sabe? Aí pega a Bíblia, bota em cima lá de uma arcazinha, de uma estantezinha, sabe? Aberta. Pronto, no Salmo 23, ou então no Salmo 91. Aí a página fica amarelada, feia pra caramba, viu, querido? Fica uma coisa horrível. Sinceramente, quando eu entro numa casa, eu vejo um negócio desse, eu fico com pena. Falo, puxa vida, rapaz, uma Bíblia, né? Desse jeito, com essa página amarelada, as letras já meio esbranquiçadas, agora não dá nem para ler direito. Como é que faz para ler aquilo ali, né? Deixa eu falar uma coisa para você, querido. A Bíblia aberta dentro da sua casa, em cima de um móvel, em cima... Sabe para que ela serve? Só para pegar poeira. Somente para isso. Não serve mais para nada. A palavra diz assim, olha, que a palavra sem o Espírito, ela é morta. Então presta atenção. Sabe onde é que a palavra tem poder? É quando eu permito que ela entre na minha vida. E com a ação do Espírito Santo, aquilo começa a mover. E aquela palavra, querido, começa a ser vida na minha vida. Aí você vai ver o quão poderoso é a palavra, é esse livro. O quão poderosa é a palavra de Deus. A palavra de Deus, querido, ela é poderosa em ação na minha vida. Ela aberta em cima de um móvel, de uma arca, de uma estante, não diz nada, não salva ninguém. Bota uma Bíblia aberta lá, querido, e se duvidar, rola uma pedra e cai em cima da casa. Porque aqui não vai salvar, meu irmão. Não vai salvar, querido. O que salva é aquela palavra ser vida na minha vida. É eu viver a palavra de Deus. É eu rechaçar toda e qualquer prática do pecado e começar a viver a palavra de Deus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então preste atenção, querido. O que acontece é que esse tipo de pessoas não atentam para a sua importância, deixam-na por qualquer programa supérfluo. Mateus 22, 29 diz assim, ó, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Querido, como isso existe? Abandonar a palavra de Deus por coisa supérflua.
Aí tem pessoas que chegam para mim, sinceramente, quando a pessoa fala isso para mim, eu primeiramente tento me pôr no lugar da pessoa, tento ter empatia, mas diante do que ela falou, fica meio complicado. Porque um ser humano dizer para mim, falar assim, ó, não tive tempo de ler a Bíblia. Querido, vou fazer igual faz lá no Rio, olha, ó, tá vendo aqui, ó, não cola. Isso não cola, querido. Não tive tempo de ler a Bíblia. Aí você fala assim pro amado ou pra amado: amado, me diz aí como é que foi o seu dia. Não, presta atenção, eu cheguei em casa, fui sair de manhã, trabalhei, acordei em cima da hora, tomei um café rápido, fui pro trabalho, cheguei lá, trabalhei e tal, voltei do trabalho, aí cheguei em casa e tal, aí tava cansado, fui tomar um banho e tal, sentei no sofá, liguei a televisão, falo, para. Por que você ligou a televisão? Pronto. Aí você já vê que o tempo dele está mal organizado. Ele está dando importância para coisas da carne dele, vontade que ele tem. E as vontades do Senhor, onde é que ficam? Não, porque vai passar um capítulo da novela que eu não posso perder. O que você não pode perder é o que Deus tem para falar para você naquele dia, naquela palavra que você vai ler. Porque se você perder a novela, querido, perdeu. Se você perder a palavra de Deus, você perdeu a vida. Você perdeu, querido, de ser edificado. Perdeu de receber um pouco mais da vida de Deus na tua vida. Você está entendendo, amado? Amém, querido? Amém. Presta atenção, amado. Uma pessoa assim, ela começa a se esquecer da maravilhosa palavra do Senhor Jesus. E começa, querido, a negociar por qualquer valor. Qualquer coisa. Você vê isso muito hoje. Você está vindo à igreja, aí a pessoa recebe uma oferta para ganhar mais. Ô glória, vou ganhar mais. Mas você vai ter que trabalhar 15 horas por dia. Aí você pensa, bom, 15 horas por dia, não, tranquilo. Olha a frase, só não vai dar tempo de ir mais à igreja. Só não vai dar mais tempo de ir ao GES. Só não vai dar mais tempo de estar com os irmãos. E só não vai dar tempo de ler a palavra. Mas em compensação, a minha vida financeira, e as pessoas vão ver o quão abençoado eu sou. Coitado, não sabe ele que a oferta foi feita por Satanás para tirar ele do caminho do Senhor. Presta atenção, igreja. Está na hora da gente acordar. A palavra de Deus diz que... A palavra de Deus diz assim, ó, louco, ainda esta noite pedirão a tua alma. E o que tens guardado para quem será? Você vê um homem de Deus chegar no final da vida dele, depois de ter feito muito, juntado muito, enriquecido muito, que foi Salomão, chega no final da vida falando assim, tudo é vaidade. Para que eu fiz isso aqui, querido? Não serve para nada agora. Eu vou morrer e quem vem depois de mim, quem vai fazer com o que eu fiz aqui? Meu amado, presta atenção, a palavra diz que você acumular tesouro nos céus. É óbvio que você vai ter o teu trabalho, Deus vai trazer o sustento, mas Deus que vai trazer o teu sustento, Deus não vai te desviar. Deus não vai te dar algo, querido, para você não ter tempo para Ele, porque o que Ele mais quer é que você esteja na presença dEle. Portanto, Deus não faz isso, querido. Você está conseguindo entender, igreja? Amém, amado? Então presta atenção, porque às vezes eu venho com essas coisas, começo a desprezar a palavra, não percebendo que ela é o que realmente, amado, não passa. Olha o que Marcos 7,13a diz: invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição. Às vezes a gente fala de tradição que vem de família, não é verdade? De pai para filho, de filho, não é verdade? Vem passando, né? Eu quero te falar de uma outra tradição. Você está pronto para escutar? Amém. Existe uma tradição que tem no mundo. Sabe qual é? A tradição que tem no mundo, querido, é assim, tudo está ligado à coisa financeira, mete a mão e vai que é tua, Tafarel. A tradição do mundo vem dizendo que se você é um homem de Deus, você tem que ser rico, milionário.
E eu pergunto para você, me mostra na palavra de Deus, porque ainda não vi isso ainda. Deus é Deus, querido. Deus é Deus. O que Deus promete é uma vida suprida. Em todas as áreas. Não é só na financeira não, em todas. Seja emocional, seja espiritual, seja material, o que for. Já está provisionado em Cristo Jesus. Amém, querido? Amém. Só que a tradição do mundo, querido, não é assim. É assim, você está trabalhando, está ganhando? Estou. Então trabalha mais para ganhar mais. E agora? Está ganhando mais? Estou. Então trabalha mais ainda para você ganhar mais. E vai que é tua, rapaz. Vai botando dinheiro na bufunfa. Aí vai enchendo o bolso de dinheiro. Sai um dia de casa, querido, vai trabalhar, toma uma pancada do ônibus, morre. O que aconteceu com o dinheiro? O que houve, querido? Amado, para de perder tempo. O que é de Deus, faça hoje. Não deixe para amanhã, meu amado. Não deixe para amanhã. Você tem que amar, ame hoje. Você tem que obedecer, obedeça hoje. Você tem que fazer, faça hoje, querido. Amém, igreja? Amém. Em nome de Jesus, amado. O que tem acontecido aí é que as pessoas não têm dado importância à palavra de Deus. Aí, querido, acompanhe comigo para a gente fazer um trocadilhozinho aqui. Se a palavra diz assim, ó, olha o que diz em Malaquias 2,16a. Diz assim: pois aborreço o divórcio de Jeová, Deus de Israel. Sabe o que a insensibilidade faz, querido? Torna esse fato relativo e começa a destruir as famílias. Começa a arrebentar. Eu troco de cônjuge como quem troca de roupa, querido. Você está entendendo, amado? Olha o que diz Hebreus 10:25. Não deixando as nossas congregações, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, e tanto mais quando vede que se aproxima, que se vai aproximando aquele dia. Você sabe o que tem acontecido com a pessoa que não tem sensibilidade com a palavra, com a pessoa que é insensível com a palavra de Deus? Torna esse fato relativo e quebra qualquer compromisso. Não tem compromisso, querido, com a sua congregação, não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com a palavra e está caminhando a passos largos para a morte, querido. Presta atenção, igreja. Deus não tem isso para nós. Deus não tem isso preparado para nós. Só que a igreja tem que acordar. A igreja tem que acordar. A igreja tem que acordar, querido. O próximo passo, querido, é a insensibilidade diante das urgências. Eu não sei o que é urgente para você hoje, mas eu te digo o que é urgente para mim. Você quer que eu te diga? Amém. Urgente para mim, querido, é a minha salvação. Isso é urgente. Carro, casa, isso vai passar, isso não é urgente. Isso vai passar, isso não é urgente, querido. Quem te disse que isso é urgente? O que é urgente é a salvação. Aí tem pessoas que falam assim: não, deixa para depois, sabe? Aquele mover de Deus tremendo. Amado, recebe Jesus como Senhor Salvador. Não estou preparado, deixa para depois. Amada, faz o seguinte e tal, porque a palavra de Deus, você aceitou Jesus, a palavra está aqui e tal, vai se batizar. Não estou preparado para batizar. Não, amado, presta atenção. Se você for esperar estar preparado, sabe quando você vai estar preparado? Você quer que eu te diga? Nunca! Quem vai te preparar é Deus na caminhada, querido. Ele é que vai te preparando para que a cada dia mais você possa, em submissão à palavra, se aproximar e perseverar na salvação. Você está conseguindo entender, meu querido? Não tem nada, para de botar para frente as coisas que são de Deus. Se alguém te oferecer dinheiro, você levanta na hora. Deus está te oferecendo coisa muito maior do que isso, querido, que é a tua vida eterna. E você está empurrando com a barriga. Abre o coração, querido. Deixa a palavra ter efeito na tua vida. Começa a se abrir para a palavra entrar e ter efeito. Olha o que diz Hebreus 3, 7-8. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi a provação no dia da tentação no deserto. Presta atenção, querido. Uma pessoa desse jeito, ele não tem amor pelas almas perdidas.
não tem amor pela própria vida e nem pelas almas perdidas. Sabe quantas vidas Deus bota na frente daquela pessoa para ele falar de Jesus? Dezenas e dezenas. Sabe para quantas ele fala? Ninguém. Pelo contrário, todo mundo quando olha para ele e ele fala assim, não, porque eu sou cristão, a pessoa toma um susto. Por que, pastor, toma um susto? Porque ele não vive corretamente como deveria viver. Ele age pior do que um ímpio. Você está entendendo, igreja? Ezequiel 33:6 diz assim, olha: mas se o atalaia vir, que vem a espada, e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, se a espada vier a abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o sangue demandarei do atalaia. Presta atenção, meu amado, para você entender. Deus bota pessoas na sua vida. Se as pessoas que Deus bota na sua vida, você não fala de Cristo, essa vida vem a morrer, Deus vai cobrar de você, querido. Você já viu a responsabilidade que nós temos nas nossas mãos? Você já viu a responsabilidade que eu e você temos nas nossas mãos? Ele nos resgatou sim do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A palavra diz que antes nós não éramos nem povo, e agora nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas não é para você sentar no banco da igreja, querido, e ficar olhando para o teto. A fim de proclamar as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tem que proclamar, querido. Amém. Tem que abrir a tua boca e falar. Amém. Mas para abrir a boca e falar, você tem que conhecer a palavra. Ah, pastor, eu não conheço. Vai ler, querido. Está perdendo tempo com televisão, cauterizando a tua mente e o teu coração, querido. Você está entendendo, igreja? Amém. Glória a Deus. Eu creio que Deus quer nos levar a romper limites na sensibilidade. Amém? Amém. Você crê nisso, querido? Amém? Amém? Vamos romper limites, amém? Amém? Olha o que diz Ezequiel 36:26, diz assim, olha: também vos darei um coração novo, aleluia, e dentro de vós porém um espírito novo, tirarei da vossa carne o coração de pedra, e dar-vos-ei um coração de carne. Querido, Deus quer te dar um coração moldável, disposto a ouvir e a obedecer a sua palavra. Ouvir e obedecer a sua palavra. Você quer receber isso aqui, amém? Amém. Quantos querem receber um coração novo, digam amém. Amém. Quantos querem receber um espírito novo, digam amém. Amém. Presta atenção, querido, tem algo que a gente tem que ter prática na nossa vida. Tem algo que eu tenho que abrir o coração e permitir que Deus faça algo na minha vida. E a primeira coisa, querido, é o seguinte: você tem que entender, você tem que permitir que o corpo de Cristo lhe ajude. Para com essa história, querido, de que o relacionamento, o negócio sou eu e Deus. Quem te falou isso, meu amado? É você e Deus. Tem momentos no seu tempo de tenda com o Senhor, é você e Deus. Mas na caminhada do reino, não é você e Deus só. Você não vê isso em parte nenhuma da Bíblia. Não, presta atenção. Eu não leio a palavra de Deus, mais uma vez e outra, assim, de vez em quando eu vou à igreja, então eu sou cristão. Meu amado, presta atenção. Vai ler a palavra, querido. Deixa a palavra ter ação na tua vida. Amém. Isso não faz de ninguém salvo, meu querido. Isso não faz de ninguém um ser humano salvo. Não faz de ninguém salvo. Permita, querido, que o corpo de Cristo lhe ajude. Hebreus 3, no versículo 13, diz assim: pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Presta atenção que a Bíblia está fazendo. Se você quiser ter um coração sensível, se você não quiser ser enganado pelo pecado, a palavra está dizendo o seguinte: que a gente tem que se exortar uns aos outros, mutuamente. Portanto, querido, se você está sozinho nessa, você é presa fácil. E há uma enorme probabilidade do seu coração ficar insensível. Você está entendendo, querido? Amém. Se você transliterar esse versículo, nós podemos dizer o seguinte: pelo contrário,
enquanto esse hoje que falam as Escrituras Sagradas se aplica a nós, animem uns aos outros a fim de que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado, nem endureça o vosso coração. Então olha só, querido, sabe o tempo hoje que fala as Escrituras Sagradas se aplica a nós, esse tempo se aplica a você, querido, amém? Amém. Sim ou não? Amém. Então, amado, presta atenção, porque o que o versículo está dizendo, se isso se aplica a você, nós temos que nos exortar, nos animar uns aos outros. E se nós fizermos isso, querido, nós não vamos ser enganados pelo pecado e nem o nosso coração vai se tornar insensível. Porque nós vamos ter sempre alguém do nosso lado nos amando, falando: amado, se aqui está para cair no buraco, estender a mão e te tirar dali. E a mesma coisa você com o irmão. Você está entendendo, querido? Amém? Amém? Presta atenção, a palavra está dizendo que o engano do pecado, o engano da independência endurece o coração. E a única ferramenta para evitar isso, sabe o que é? Exortação. Essa exortação tem que vir de alguém, querido. Por isso que você não pode estar sozinho. Você está conseguindo entender? Para que você entenda mais. Sabe essa palavra exortação? Amém? Essa palavra exortação, querido, no grego, essa palavra é parácleo. Presta atenção, porque é algo tão tremendo, porque parácleo é a mesma que é usada para definir a ação do Espírito Santo. Presta atenção, querido, presta atenção nisso, porque o Espírito Santo, ele vem para instruir, ele vem para ensinar, ele vem para consolar, para confortar, ele vem para encorajar, para levantar. E olha o que a exortação diz, querido, que no grego é parácleo, é o seguinte, olha o que está no boletim de vocês: chamar ao lado, lembrar o endereço, lembrar a missão, levantar como se levanta a planta trepadeira, confortar, instruir, fortalecer, encorajar e ensinar. Isso é exortação, querido. Isso é exortação. E olha que coisa tremenda. É a mesma que é usada para a ação do Espírito Santo. Então preste atenção aqui, igreja, porque o que Deus quer é que a nossa atitude um para com os outros seja a mesma que o Espírito Santo tem conosco. Você está conseguindo entender, querido? Deus quer usar, assim como Jesus usou o Espírito Santo para nos ensinar em toda boa obra, para nos conduzir. Deus agora quer que, porque a palavra diz que nós somos templo e o Espírito Santo habita em nós, amém, querido? Amém. Então nós somos usados, Deus quer usar um na vida dos outros, para que a gente não se desvie. Você está entendendo, amado? Amém? É Cristo em nós, querido. Cristo em nós. Cristo em nós é a esperança da glória da sua igreja, não ser endurecida pelo engano do pecado. Cristo morando em mim, o Espírito Santo habitando na minha vida, habitando na igreja, querido, habitando na igreja. Essa é a situação em que não vai se permitir dentro da igreja que o coração se endureça ou que a vida seja enganada pelo pecado. Eu só vou conseguir exortar, eu só vou conseguir ajudar se Cristo estiver em mim. Se a palavra de Deus estiver em mim, querido, borbulhando, fervilhando dentro do meu ser. Amém, igreja? Amém. Primeira coisa então, querido, que nós vimos: permita que o corpo de Cristo lhe ajude. Segunda coisa, reconheça, querido, que você está rodeado pelas maravilhas de Deus. Comece a abrir os teus olhos, querido, e ver que você está rodeado pelas maravilhas de Deus. Comece a agradecer a Deus. A palavra diz assim: em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Olha o que diz Salmo 139, querido, versículo 14: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Querida, a tua alma sabe muito bem do que Deus fez na tua vida. Isso é um trabalho que tem que ser feito. Eu tenho que ministrar a minha alma, querido. Eu tenho que ministrar a minha alma, porque a ministração que vem externa é outra. É que você está nessa terra, de repente você está aqui há tantos anos,
e não comprou nada na sua terra mãe, na sua terra natal. Querido, Jesus, fala a tua igreja, Senhor. Tudo isso vai passar. Isso não impede que você, obviamente, Deus lhe dando condições, você faça, não, viu, querido? Faça sim. Mas cuidado. Cuidado, meu. Cuidado com o curso desse mundo. Tem pessoas que chegam para mim, não, porque eu tive que comprar um terreno no Brasil, afinal de contas, eu moro aqui, como é que fica? Como é que as pessoas lá vão dizer? Olha só o pensamento. O que as pessoas vão dizer? Dependendo do seu caráter, você vai ver o que elas vão dizer de você. Você está conseguindo entender, querido? Amém, querido? Glória a Deus. Outra coisa, querido, quando você começar a reconhecer que você está rodeado pelas maravilhas de Deus, começa a abrir a tua boca e declarar, meu amado, o amor de Deus. Começa a declarar o amor de Deus. Olha o que diz Jeremias 31:3. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, e por isso com benignidade te atraí. Querido, isso é um poema. Não é verdade? Nós servimos um Deus que é um poeta. Não é verdade, querido? Isso é uma maravilha. Com amor eterno te amei, e por isso com benignidade te atraí. Amado, abre a tua boca e declara o amor de Deus. Sabe como é que eu posso declarar o amor de Deus? Eu posso abrir a minha boca mesmo e declarar em alto e bom tom. Mas você quer ver o que Jesus nos ensina? Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, esse é o que me ama. Esse é o que declara o meu amor. Querido, é ouvir e praticar, ouvir e viver, conforme o Senhor quer que nós possamos viver. Amém, amado? E quando você começar a agir dessa maneira, você vai ver que você vai ser envolvido pelo amor de Deus, pela presença de Deus, aquele amor tremendo que nos constrange, não é verdade? E aí você começa a olhar e você tem que começar a fazer isso. Você tem que começar a reconhecer a gravidade do pecado, o quão grave é isso. Isso não é algo que acontece, isso é grave, meu amado. Isso conduz o ser humano à morte. O salário do pecado é a morte. Não tem outra coisa, querido. Portanto, é grave. O pecado, meu amado, para que você tenha ideia, é mais grave do que câncer, é mais grave do que AIDS, é mais grave do que qualquer doença que você possa imaginar na sua vida. O pecado, meu amado, é muito mais grave do que isso. Olha o que diz, para que você tenha ideia, olha o que diz o salmista no Salmo 32, versículo 3, presta atenção. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Presta atenção, olha aqui para mim um pouquinho antes de entrar no 5. Presta atenção. O salmista está dizendo que enquanto ele calou o pecado dele, o que aconteceu com os ossos dele? Tem uma versão que eu gosto que fala assim, dizendo que os ossos secaram. No Velho Testamento, o Velho Testamento na verdade é uma alusão do Novo. Sabe o que se compara o pecado, né, no Velho Testamento com o pecado no Novo Testamento, né, com algo do Velho Testamento? A lepra. Se você nunca teve a oportunidade de ver uma pessoa com câncer, você não sabe o que o câncer faz no corpo de uma pessoa. Ela vai destruindo a pessoa por dentro. Uma explicação simples do médico, uma certa ocasião, ele falou, é como se o câncer fosse um bicho que vai comendo a pessoa toda por dentro. O interessante é que o salmista aqui não está falando nada diferente. Mas tem um remédio para isso, você quer? Amém? Versículo 5, olha o que o salmista diz. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Querido, tem que ter confissão de pecado, eu tenho que abrir a minha boca. A palavra, querido, em 1 João diz que assim, confessai os vossos pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar
os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas você lembra que aqui na palavra anteriormente Jesus falou assim: porque todos que fizerem um desses pequeninos a mim o faz. Lembra disso? Amém? Pois é, querido. Como é que você acha que você vai confessar para Deus o seu pecado? Tiago nos ensina, ele fala assim: confessai os vossos pecados, as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Até na hora da confissão de pecado, querido, Deus não quer que você esteja sozinho. Deus não quer que você esteja só. Não é só você e Deus, querido. Não é só você e Deus. Deus sempre vai botar alguém do teu lado para estender a mão para você. Pastor, olha ao meu redor, não tem ninguém. Tem sim, você que não está vendo. Você que não está sendo sensível o suficiente para ver. Amém, querido? Amém. Reconheça, querido, a gravidade do pecado. E a próxima coisa é: declare que você andará pela palavra de Deus. Que você não vai desviar nem para a esquerda nem para a direita. A palavra diz em Provérbios, querido, que aquele que confessa e deixa, esse alcança a misericórdia. Então eu tenho que confessar e tenho que mudar a minha prática. Para eu mudar a minha prática, querido, eu tenho que começar a caminhar conforme a palavra de Deus me orienta. Porque a palavra de Deus não vai me permitir andar no escuro, não vai permitir, querido, cair em buracos. Olha o que diz o salmista no Salmo 119, 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 92: se a tua lei não tivesse sido motivo da minha alegria, eu já teria morrido de tanto sofrer. Olha o que o salmista está dizendo: que a palavra de Deus é o motivo de alegria dele. O que tem trazido alegria ao teu coração, querido? Meu amado, se não é a palavra de Deus, tem algo errado. Tem algo que está insensível aí. Tem uma parte insensível do teu coração. Uma parte insensível, querido, da tua mente. Porque a palavra de Deus, ela tem que te alegrar. Você, quando vai ler a palavra de Deus, você tem que se alegrar. Isso não pode ser peso. Você fala: amado, e aí, você está lendo a palavra de Deus? O ombro da pessoa chega a fazer assim, ó. Parece um saco de cimento, querido. Meu amado, a palavra diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que traz libertação é através da palavra de Deus, querido. A palavra de Deus é que vai trazer libertação, é que vai trazer cura. É que você vai poder voar mais alto, como águia. Ou seja, você vai estar mais leve. E a impressão que dá para alguns é que parece que jogou um saco de cimento nas costas dele. Você está entendendo, igreja? Amém? Amém. Então, amado, declare que você andará pela palavra de Deus. E quando você começar a andar pela palavra de Deus, a palavra não é só para você. Comece em você, mas não pare em você, meu amor. Então o que você tem que fazer é começar a sair da inércia. Sai da sua zona de conforto. Casa, trabalho, trabalho, casa. Aí eu não falo a língua, aí eu isso, eu aquilo, só tem um obstáculo. Sai da inércia, sai da zona de conforto, querido, e atenda às urgências de Deus, não é a sua. Começa a atender às urgências, querido, de Deus. Olha o que diz 2 Timóteo 4,2: pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não, ou seja, a tempo e fora de tempo. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência. Meu amado, tem que sair da inércia, tem que sair da zona de conforto, senão você vai virar um mar morto, querido. Tem que abrir a boca e falar do Evangelho. Abre a boca e fala do Evangelho. Abre a boca, querido, e começa a atender às urgências de Deus. Você tem ideia, querido, do que a palavra diz? O que Deus espera que a gente faça com a palavra dele? Você tem ideia? Presta atenção. Abacuque 2,2: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Meu amado, até quem passa pela tua vida rapidamente tem que ver a palavra de Deus em você. Amém. Tem que olhar para você e tem que ver resplandecer a glória de Deus. Esse versículo não está aí, mas é um versículo que eu guardei no meu coração. São alguns versículos que se encontram, amado, em Deuteronômio, no capítulo 6. Chega em casa, você pode olhar, porque a palavra diz assim: olha, as palavras que hoje te ordeno, guardarás em teu coração. Começa aí, mas não para. Aí diz assim, ó: inculcarás ela ao teu filho, falarás dela assentado em tua casa, ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho. Atarás ela nas tuas mãos, e como frontás na tua
testa. Querido, presta atenção. Quem passar por você tem que ver. Sabe quando que você vai falar da palavra de Deus? Em todo tempo. Você escutou o versículo que foi falado? Ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho. É todo tempo, querido. É todo tempo. Você não entra em lugares à toa. Você não entra em lugares por acaso. Você entra em um lugar com propósito. E Deus espera que você cumpra, para que você não volte para casa, querido, com a bagagem, com obras mortas carregando, sabe? Para que você possa ter cumprido o propósito de Deus ali naquele local. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Presta atenção, amado. Tem um aviso que eu quero dar. Nós vemos aqui que nós temos que permitir que o corpo de Cristo nos ajude. Nós temos que reconhecer que estamos rodeados pelas maravilhas de Deus, declarar o amor de Deus. Temos que reconhecer a gravidade do pecado. Temos que começar a andar pela palavra de Deus, que a palavra de Deus seja vida nas nossas vidas. Temos que sair da nossa inércia, da nossa zona de conforto e começar a atender às urgências de Deus e não as nossas. As urgências de Deus, na verdade, as nossas urgências deveriam ser as urgências de Deus. Amém, queridos? Amém. Mas tem algo aí que eu quero falar com vocês, porque nessa caminhada vocês vão ser colocados ou vão entrar em certos lugares. E aí vem um aviso que eu quero dar. Cuidado com a exposição às coisas que corrompem. Cuidado à exposição a coisas que corrompem. Sabe por quê? Porque o coração, a palavra diz que ele é tremendamente corrupto. Então, para ele se contaminar dessas coisas é rápido. Você está entendendo? Olha o que diz Provérbio 4:23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o que, querido? O coração. Por quê? Porque dele procede as fontes de vida. Guarde o que está entrando no teu coração. Guarde o que está entrando na tua alma. Guarde o que está entrando na tua vida, na tua mente. Você está entendendo, querido? Certa ocasião, Jesus foi curar um cego. E o que me impacta, tem algumas coisas que me impactam nessa passagem. Mas Jesus, antes de curar o cego, a primeira coisa que ele faz com o cego é ele tirar o cego do ambiente em que ele se encontrava, da zona, do meio em que ele vivia. Depois que esse cego é curado, tem uns processos que acontecem, mas até com Deus os processos são rápidos, mas o que acontece é que no final, Jesus dá um direcionamento a ele. O direcionamento que Deus dá ao cego é assim: não volte para a sua aldeia. Não volte para a sua aldeia. Por que será que Jesus deu esse conselho a esse amado, né? Porque provavelmente esse amado poderia voltar e poderia se contaminar. O coração dele podia ser contaminado, podia voltar a ser endurecido pelo engano do pecado, podia voltar a se acostumar com as coisas desse mundo. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? Por favor.